eu queria pegar com você a palavra de Deus. Na carta de São Paulo aos Efésios, nesse acampamento Combatentes da Oração, nós queremos nos revestir de todas as armas que Deus quer confiar a nós. Eu queria, antes que você pegasse na Sagrada Escritura, nós já temos que ter uma única certeza no coração. Olha aqui para mim. Quando um exército vai para alguma guerra, ou um exército de um país que se levanta contra outro país e vai para a guerra, aqueles soldados são treinados, antes de irem para a guerra, eles são treinados para vencer a guerra. Então nenhum soldado vai deixar a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, a sua família, se ele tivesse a certeza que ele perderia a guerra. Então ele não deixaria a sua casa. Ele só deixa a sua casa, a sua família, os seus filhos, a esposa, porque ele tem a certeza que ele vai para a guerra e vai voltar vitorioso, conquistando aquela guerra. Então nós, na nossa vida espiritual, quando nós entramos numa batalha espiritual, quando nós entramos numa guerra espiritual, eu já tenho que entrar na guerra como alguém que vai vencer aquela batalha. E ter a certeza que o grande general desse exército, ele não perde batalhas, que é o nosso Deus. Aquele que nos convoca, o Senhor que nos convoca, Ele também faz conosco todo um treinamento para que possamos ir para essa guerra e trazer a vitória e trazer a batalha. Nós combatemos os combates de Deus, nós trabalhamos no exército de Deus e nas batalhas de Deus, e nós temos tudo aquilo que precisamos para sairmos vitoriosos. Nós já ouvimos ontem na pregação do Alexandre, não sei se você estava aqui, ou se você que nos acompanha em casa também ouviu isso. Ele nos trouxe uma grande arma muito importante, que é a palavra de Deus. E é interessante que Jesus no deserto, Jesus vence Satanás com a palavra de Deus. Mas não é uma palavra simplesmente falada e proclamada, porque o diabo também conhece a palavra. E o diabo afrontou Jesus no deserto também com a palavra. Só que a palavra na boca do diabo e na boca de quem não tem compromisso com Deus é uma palavra morta, é uma lei sem vida, é apenas um livro. Agora, a palavra de Deus na boca de quem tem compromisso com Deus e na boca de Jesus é uma espada de dois gumes, que chega a separar a alma do espírito e revelar as intenções do coração. Então, uma das armas que o Senhor nos dá para vencermos as grandes batalhas no dia a dia, olha que nós estamos entrando numa batalha acirrada. Irmã Lúcia falou isso, que a última batalha, e falou para um cardeal, que a última batalha antes da vinda gloriosa de Jesus, seria uma batalha porque o diabo se levantaria para destruir as nossas famílias. Eu não sei se você viu agora, né? Nós começamos a quaresma de São Miguel e nós já tivemos uma marcha, em São Paulo tem a marcha para Jesus e nós tivemos agora a marcha para Exu. Então você percebe que nós estamos aí numa grande batalha espiritual. Cada um tem o direito de fazer a marcha que quiser e nós vamos também fazer a nossa. E a nossa marcha é a marcha de Jesus, nos levantando com o Senhor, nos entrando na batalha do Senhor para vencer os inimigos que se levantam contra a igreja e que se levantam contra a salvação das almas. Então nós temos as armas certas. E as nossas armas quais são? Uma das nossas armas é a palavra de Deus. E agora o irmão Luiz Maria pregou para nós, nessa parte da manhã, falando dessa segunda arma e que Nossa Senhora tem falado também, que é o jejum, o sacrifício e a nossa oferta. Então a terceira arma para nós é a certeza da vitória do Senhor. O Senhor nunca nos enviará para uma batalha, o Senhor nunca nos enviará para um combate, se Ele não nos preceder. Quando nós chegamos no combate, quando nós chegamos na batalha, o Senhor já está lá.
E se Jesus é a cabeça, e a cabeça é vitoriosa, o corpo unido à cabeça também será vitorioso. Então diga comigo, eu não vou para a batalha para perder. Não, assim você já perdeu assim. Não, assim você já está derrotado assim. Então diga comigo, mas como um bom soldado, levante a sua mão e diga, eu não vou para a batalha para perdê-la. Eu entro num combate para vencê-lo. Não tem um ditado aí no Brasil que a gente diz, não sei se eu me lembro, não sou bom de ditado popular, mas eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. É assim na vida espiritual. Não quero muito entrar na batalha não, mas quando eu entro, eu só saio dela quando o Senhor me dá a vitória. Assim também deve ser, então, a intenção do nosso coração. A batalha não é fácil, mas nós entramos nela para sairmos vitoriosos. Então olha para quem está do seu lado e diga, a sua batalha já tem vitória certa. O seu combate já está ganho, porque o Senhor nos precede nele. Você crê nisso realmente? Então, irmãos, quando nós entramos num combate espiritual, seja ele qual for, seja ele contra o demônio, seja ele contra a nossa carne, contra a nossa própria vontade, e seja ele contra esse mundo, se nós nos comprometermos com o Senhor, entrarmos nesse combate para valer, nós já vamos sair vitorioso. Certa vez eu estava no Instituto Hesed, rezando o terço do combate com eles à noite. E todas as vezes que eu vou lá no Instituto Hesed, eu volto assim, cansado da batalha, porque realmente é um grande combate. O irmão Luiz Maria sabe muito bem disso. Eu estava lá rezando e o Senhor nos inspirou a rezar pelos sacerdotes que estavam tirando a própria vida. Então você imagina que batalha que nós entramos. E quando eu percebi, eu já estava dentro da batalha, porque o Senhor falou comigo, eu comecei a oração, e quando eu olhei para o fundo da capela, essas coisas a gente não pode dizendo por aí, né? Mas enfim, aqui em rede nacional, quando eu olhei para o fundo da capela, eu vi Satanás, olhando para mim, rindo da minha cara, e apontando o dedo e dizendo assim para mim, você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Nessa hora eu já chamei as irmãs, os irmãos, falei, vamos entrar numa grande intercessão, porque o negócio aqui, eu entrei nessa batalha, eu estava dando um boi para não entrar nela, mas agora eu vou dar uma boiada para não sair dela. E eu vou sair dela vitorioso no nome do Senhor Jesus. Aquele que fez o céu e fez a terra é vitorioso. Então a nossa batalha, ela pode ser contra um confronto direto com o mal, como também pode ser um confronto direto com as nossas inclinações, com as nossas vontades, ou com esse mundo que quer nos arrastar. Mas qual deve ser a nossa certeza? Eu não entro na batalha para perdê-la. Eu entro na batalha para vencê-la, porque existe um general que me precede. Mesmo que eu passe por grandes vales e tribulações. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele foi lançado na cova dos leões. Imagina Daniel sendo jogado na cova dos leões, se tremendo todo. Os leões olhando para ele com aquela goela imensa, mas o anjo já estava lá. O anjo precedeu. Ele não foi poupado da cova e nem do medo, mas o anjo já estava lá. José, quando foi jogado na cisterna, ele não foi poupado da cisterna, e a Bíblia vai dizer que a cisterna de José, onde José foi jogado, era uma cisterna sem água, diz a Bíblia. Eu não sei se você já viu esse detalhe lá. Era uma cisterna sem água. E o que significa isso? As cisternas sem água na Sagrada Escritura significa que elas eram cheias de escorpiões. Ela não tinha água, mas tinha escorpiões. Então ele foi lançado para morrer. Ele não foi poupado dos escorpiões e nem da cisterna. Mas Deus já o via, não na cisterna, Deus já o via sentado no trono
de Faraó. Então nós entramos na batalha, a gente pode sair machucado, esfolado, cansado, mas nós saímos vitoriosos. E eu quero dizer e profetizar isso na sua vida. As batalhas que você tem perdido até hoje, pode ser que você as perdeu porque tem lutado com os músculos errados, contando com as próprias forças e lutando com as armas erradas. Mas nesse acampamento o Senhor quer nos revelar quais são as armas certas. Nós lutamos não com armas humanas, nós não contamos com os músculos dos homens, mas nós contamos com a força do Senhor e lutamos com as armas de Jesus de Nazaré. Aí a vitória é certa e, portanto, amém, então aplauda para valer. O Senhor hoje quer trocar as nossas armas. O Senhor quer, eu dizia ontem na missa, nós não podemos confeccionar as nossas vestes, nós as recebemos do Senhor. Nós também não devemos confeccionar as nossas armas, nós as recebemos do Senhor. Porque nós não contamos com a força do cavalo, diz o Salmo, mas nós contamos com o nome do Senhor. Então as nossas armas são as armas de Cristo Jesus. Diga comigo, as minhas armas são as armas de Cristo Jesus. E a única maneira, irmãos, de nós vencermos essa batalha é nós nos escondermos aqui, atrás da grande arma que é a cruz de Jesus. Então a nossa bandeira, a nossa arma, a nossa força, nós a colocamos na nossa frente. A trombeta para a guerra, o barulho que o soldado faz para ir para a guerra e para amedrontar os inimigos, esse barulho vai ser uma vida de santidade escondida atrás da cruz de Cristo. Então levanta-se Deus e os seus inimigos se dispersam. Na adoração de hoje a Rogerinha trouxe uma palavra de Deus inspirada. Já no início da adoração ela trazia o Salmo 67. Levanta-se Deus e os inimigos se dispersam, como a cera se derrete com o calor do fogo, assim sejam dispersos os inimigos do Senhor. Então nós entramos com a nossa bandeira que é Jesus, e os inimigos já vão se dispersando, porque eles não suportam a vitória dada por Jesus a nós na cruz. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. E um glória a Deus. Pronto, amém, aplauda. O capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios diz assim. Para a gente compreender, antes de ler o versículo 10, nós precisamos compreender que Paulo estava preso em Roma. Paulo preso em Roma, na cadeia, Paulo compreendeu que a igreja estava sendo confrontada por 2 ataques. Isso é muito importante. E eu gostaria que você guardasse isso, anotasse isso. Paulo está em Roma preso e na prisão, Paulo compreende que a igreja estava sendo atacada, confrontada e afrontada por 2 ataques diferentes. O primeiro ataque era um ataque interior à igreja. Era um ataque, e esse é o mais perigoso. Qual que era o ataque interior? A falta de compromisso com o Evangelho. Era uma igreja inchada, ou seja, com mais pessoas, as pessoas apoiadas, eu conheço Jesus e para isso basta, então eu já estou salvo, mas não queriam mais compromisso com a graça. Paulo compreende que esse ataque interior à igreja era o paganismo entrando, uma vida pagã, uma vida mundana que estava enfraquecendo a igreja. Em que sentido? Quando eu começo a permitir coisas na minha vida, eu começo uma vida na radicalidade do Evangelho, eu começo a dar passos longos, firmes, como um grande soldado, um grande gigante, mas na medida que eu vou caminhando, eu vou permitindo coisas, e coisas vão entrando na minha vida, que vão me desfigurando de Cristo, e eu começo a passar a ter uma vida pagã,
uma vida mundana, uma vida eu me apoio num conhecimento que eu tive de Jesus Cristo. E quantas pessoas se perderam nos nossos grupos de oração? Apoiadas, eu fui batizado no Espírito Santo, mas eu nunca alimentei esse batismo no Espírito Santo, agora está vivendo pior do que os ímpios. Está vivendo uma vida pagã. Tudo é permitido, a permissividade, tudo foi permitido dentro da sua própria vida. Então eu tenho uma caricatura cristã, uma caricatura católica, mas uma vida que é um lixo, uma vida sem comprometimento. Um soldado, quando vai para a guerra, se ele não tiver a verdade nos seus exercícios, não é assim hoje nas academias? A gente vê a pessoa vai para a academia, ela leva a sua garrafinha de água, e eu vou falar para vocês, a gente precisa fazer um exercício. Eu tenho horror de academia, mas sou obrigado, não tenho feito agora ultimamente, mas sou obrigado a fazer para fortalecer a lombar por causa de hérnia de disco. Mas falar que aquilo é bom, eu pelo menos não gosto. Pode ser que você goste, mas é necessário. Mas quando eu começo bem os exercícios, no terceiro dia, irmãos, eu não estou conseguindo nem andar. Outro dia, na última vez que eu fui para a academia, eu cheguei em casa, e eu vou partilhar com vocês. Quando eu cheguei para fazer as minhas necessidades, eu não tinha força nem para sentar. As minhas pernas doíam tanto. Falei, meu Deus, será que é isso mesmo que eu estou precisando fazer? Tanto que doía as pernas. Mas agora, o que anda acontecendo? As pessoas vão para a academia, levam a sua garrafinha de água e o seu celular. Ela vai pedalando como um grande preguiçoso e com o celular na mão. Terminou, ficou 1 hora na academia, no WhatsApp, e olhando o Instagram. Mas está fazendo academia. Se um soldado vai para a guerra, fingindo que está fazendo, se sabotando no treino, ele não consegue segurar nem o seu escudo para a guerra, nem a sua arma. Ele já entra como um sabotador e sai derrotado ou esfacelado ou nem volta para a sua casa. Então é por isso que precisamos de um compromisso. E Paulo foi percebendo que a igreja, muitos cristãos estavam se sabotando na vida cristã. Olha para quem está do seu lado, para esse sabotador aí, essa sabotadora, e diga, você precisa ter compromisso com a verdade. Você não pode brincar com seus exercícios espirituais. Deixa de ser preguiçoso. Agora olha aqui para mim. Então esse é o primeiro ataque, esse é o mais perigoso, só que esse não causa medo, porque ele é menos visível. É um ataque interno na igreja, a falta de santidade, a falta de compromisso, a falta, enfim, de uma vida ofertada a Deus. Isso é causado eu quero trazer a pregação do Alexandre, isso é causado por uma falta de compromisso com a palavra de Deus, e trazendo a pregação do Luiz Maria, do irmão, é uma falta de oferta de si, de sacrifício e de penitência. Agora, Paulo compreendeu que havia um segundo ataque. Esse é menos perigoso, mas ele causa mais medo porque ele é visível. São os confrontos e os ataques contra a igreja, ou seja, as perseguições externas à igreja. Todas as vezes que a igreja foi perseguida externamente, com oposições, com confrontos, com críticas, a igreja foi se fortalecendo muito mais, porque ela foi se unindo, foi vivendo a unidade. Na época das heresias era assim, alguém se levantava com uma heresia, a igreja se reunia, estudava e declarava e trazia uma resposta. Então esse ataque a igreja não tem medo, só que ele causa medo em nós, porque ele é mais visível, mas ele é o menos perigoso. Porque a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus, Jesus deu essa promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ela pode ficar por um fio. O catecismo da igreja vai dizer que ela passará pelo mesmo caminho de Cristo. Ela passará pelo caminho de paixão, morte e ressurreição. Está lá no catecismo. Então as perseguições, elas sempre fortaleceram a igreja. Só que ela é mais visível, então ela causa medo, a gente fica aterrorizado, a gente fica entristecido, o que vai ser de nós, o que vai ser da igreja. Enquanto isso a gente esquece do combate interior, que é o mais perigoso, que é a falta de compromisso com Deus. Então a partir desses dois combates,
Paulo compreendeu que era necessário lutar com as armas certas, que os cristãos precisavam, que a estratégia para esse combate seria a mesma estratégia de Deus. Seria lutar entrar nos combates de Deus e lutar esses combates com as mesmas armas de Deus. Entrar nessa guerra com as armas de Deus. Ou seja, se a cabeça é vitoriosa, o corpo, que sou eu e você, a igreja, unido à cabeça, também seria vitorioso esse corpo. Então Paulo compreendeu que os ataques frontais, o livro do Apocalipse vai dizer isso, que os ataques frontais do diabo revelam a sua fraqueza, porque ele sabe que não pode atingir o interior de quem está firmado na rocha. Então o que ele faz? Ele começa a fazer barulho para nos amedrontar. Quando ele sabe que ele não pode alcançar a sua vida, porque você está firmado na rocha, ele começa a fazer barulho, sabendo que pouco tempo lhe resta, então ele faz um estardalhaço, ele faz um grande barulho, um grande circo, para roubar a nossa atenção e nos amedrontar. Esses dias eu fui atender uma pessoa, e o consagrado da comunidade estava lá em casa, o David, que ali está, e quando eu atendi, conversei, era um assunto que não tinha nada a ver com libertação. O bispo da minha diocese me instituiu o exorcista da diocese, mas eu fui conversar com aquela pessoa sobre questões matrimoniais. Só que a pessoa vem até a mim, a gente conversa, e depois eu vou rezar um pouquinho. Eu só pus a mão nela, e só falei, Senhor, ela já ficou possessa pelo espírito de pombagira. E começou a dar aquelas gargalhadas, e a situação era tão complexa que eu não podia atendê-la sozinho. Então eu chamei o consagrado ali, falei, vem cá, traz um copo d'água para ela, porque eu não posso atendê-la na situação, enfim, era uma situação complicada, eu não podia atender. Não era um caso que eu não podia atender naquele momento. Enfim, e ela era também de uma outra diocese. Ele veio, enquanto ele trazia o copo de água, ela deu aquela gargalhada, sabe? Ele me disse, padre, eu me arrepiei todinho. E ela continuou rindo. Eu falei, então você vai lá, resolve o problema agora, porque se eu ficar lá, esse bicho não vai embora. Então vai lá dar água para ela, ela vai voltar ao normal e a gente vai ter que despedi-la. Mandá-la embora, ela precisa resolver a vida sacramental, ela precisa resolver a vida dela. Mas por quê? O que ele faz? O que é o arrepio dele? Ele faz o barulho, faz o estardalhaço, faz a confusão, para a gente perder o que? O foco, para aquilo causar medo, aquilo causar terror, aquilo causar, enfim, atrapalhar o momento. Então, o confronto direto do tentador, do encardido, do diabo, do nome que você quiser dar para ele, revela a fraqueza dele, já revela que ele está perdendo a guerra. Então ele vai usando as últimas armas, que é o barulho, para nos confundir. Não é assim? Tem até um ditado popular aí que a gente diz, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, eu estou mexendo em vespeiro, ou seja, o barulho vai acontecer, mas a vitória já está garantida, certa, porque nós estamos lutando agora com as armas certas, e com as armas certas, que são as armas de Jesus, a vitória já está garantida. A gente passa por umas pelejas, mas a vitória está garantida. E declare isso mais uma vez sobre a sua vida. Declare que as suas batalhas já estão garantidas. Bata no seu peito e diga, as minhas batalhas já estão garantidas. Mesmo que o diabo queira me amedrontar, neste dia eu declaro que as minhas batalhas já são garantidas pelo Senhor. Então a partir daí, irmãos, nós entendemos a palavra. Olha que Paulo vai dizer, versículo 10. Quando Paulo compreendeu que nós estamos num grande combate, com dois confrontos, um interno e outro externo, Paulo vai escrever então para os cristãos e vai dizer, olha, o nosso combate agora não é mais contra homens. O combate dos homens contra a igreja, isso para nós, esse daí é o menos perigoso. Então nós vamos combater quem está querendo nos minar
por dentro. Então a nossa arma é o que Paulo vai dizer agora. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. O que Paulo está dizendo? Fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. O verbo fortalecer aqui significa receber força. Que força é essa? Nós encontramos essa palavra lá em Atos 1, 8. Você está com a sua Bíblia aí? Pega, Atos 1, 8. Olha o que diz a Escritura. Atos 1, 8, é a mesma palavrinha. Mas recebereis a força, o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Olha o que diz a Escritura, recebereis força do Senhor. Essa palavrinha é força, no grego nós dizemos dinamis, de onde veio a nossa palavra dinamite. O que uma dinamite faz? Ela implode pedreiras, montanhas, para que seja construído túneis e pontes. Então, o Senhor está dizendo, Paulo está dizendo, fortalecei-vos, buscai no Senhor, recebei do Senhor uma força, uma dinamite, um poder do alto, que vocês vão implodir aquilo que está impedindo o Evangelho de avançar e aquilo que está impedindo os vossos corações de serem mais de Deus. É uma força que vem do alto, recebereis a minha força. Então quando Paulo vai dizer fortalecei-vos, ele está dizendo que a nossa força está no nome do Senhor. A nossa força não vem de homens, a nossa força não vem de baixo, a nossa força vem de cima. Então a primeira atitude de quem vai para a guerra, a primeira arma de quem vai para a guerra, aquilo que nós mais precisamos para entrarmos no combate é de uma força que vem do alto, para sermos testemunhas ao combate interno, para sermos testemunhas. A palavra testemunha vem do grego martiria, que significa martírio, de onde vem a nossa palavra martírio, morrer pela verdade, entregar a vida pela verdade. Então recebereis uma força, não é apenas para ficarem musculosos, não é um anabolizante que nós vamos receber uma força que vai passar por nós e vai fazer de nós homens e mulheres capazes de dar a vida pela verdade, pela santidade. É isso que traz vitória no combate. Os santos eram vitoriosos no combate, muitas vezes doentes em cima de uma cama, sem músculos, sem o corpo biológico, físico, até enfraquecido, pela idade, pela doença, enfim, por vários fatores. Mas eram vitoriosos porque não contava com a força do músculo, mas contava com a força que vem do alto. Então, Paulo está dizendo, para esse combate que a igreja está passando no seu interior, é preciso que nós estejamos fortalecidos de uma força do alto, fortalecidos da dinamis do Senhor, fortalecidos do poder do alto. O soldado é fortalecido com exercícios físicos, com exercícios de força. Nós somos fortalecidos no poder do nome de Jesus. É esse nome, é esse poder que nós precisamos. É deste poder que nós precisamos. Da dinamis, do poder do alto do Espírito Santo, para sermos testemunhas e não para sermos uma igreja inchada. Sabe o que é o mais interessante? No início do cristianismo, até quando nós recebemos, até o período quando Constantino permitiu que o cristianismo o catolicismo fosse a religião oficial do império, até esse período de perseguições, só era católico, só era cristão quem tinha coragem de ir para o martírio. Ser católico, ser cristão era sinônimo de martírio. Então as missas celebradas nas catacumbas, todas escondidas, porque ser cristão era correr risco de morte, era correr risco de martírio.
Quando a religião cristã, quando o catolicismo se tornou a religião do império, ficou fácil. Todo mundo podia ser católico, todo mundo podia ser cristão, porque agora não incorreria no caminho do martírio. Não tinha perseguição. Então, os mais duvidosos, aqueles que não eram tão testemunhas, aqueles que viviam uma vida meia boca, todos esses foram se tornando cristãos, se faziam batizar. Até então o número era reduzido, porque só era cristão católico quem tinha coragem de ir para o martírio. Paulo está falando, se nós não nos fortalecermos da força do alto, nós nos tornaremos cristãos meia boca. Nós nos tornaremos cristãos que não pensam no martírio e no testemunho de vida. Basta rezar, ouvir a palavra de Deus, mas sem comprometimento, sem mudança de vida. Esse é o grande risco que nós vivemos. Eu dizia na missa e repito, nós queremos o que Deus dá, mas nós não queremos compromisso com Deus que dá. Eu pedi, Deus deu. Eu troquei o Deus que dá pelo dom que Ele me deu. É um grande risco. Eu passo a quaresma de São Miguel agora rezando, acordando nas madrugadas, e é bom que seja feito. Não estou criticando não, só estou dizendo qual é a minha intenção. Eu peço, Deus dá. Uma vez que Deus me dá, o que eu faço com o que Ele me deu? Eu fico com o que Ele me deu e o deixo. Eu troquei o Deus que dá pelo dom que Ele me deu. É um grande risco. Ou eu fico com Deus que dá e com aquilo que Ele me dá, ou eu começo a viver uma vida, mais ou menos, uma vida que não é uma vida de testemunho e de martírio. Então Paulo vai dizer, é necessário fortalecer, receber força do Senhor. Enquanto o mundo se fortalece com exercícios de força, o cristão se fortalece no nome do Senhor. Se reveste da força que vem do alto. Diga comigo, eu preciso dessa força. Monsenhor Jonas, ele sabia muito bem disso e nos ensinou o Brasil a isso. Todas as suas pregações no finalzinho ele pedia batismo no Espírito Santo. Todas as homilias no final ele pedia batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisávamos nos revestir da força do alto. É essa força que nos faz grandes homens, grandes mulheres, mártires, homens e mulheres capazes de doar a vida. E eu não falo de martírio vermelho, viu? O martírio sangrento. Não, eu estou falando da luta cotidiana para agradar a Deus, da luta cotidiana para viver uma vida coerente. Uma vida que corresponde àquilo que eu estou rezando, uma vida que corresponde aos sonhos e os projetos de Deus para mim. O que adianta ganhar esse mundo inteiro se eu venho perder a própria vida? Fortalecei-vos no Senhor, vai dizer a palavra, no poder de sua força. Aqui continua a Sagrada Escritura, olha o versículo 11. Revesti-vos da armadura de Deus. Está escrito assim na sua Bíblia? Revestir-vos da armadura de Deus. O original grego traz assim para nós. Revesti-vos, ao invés de trazer revesti-vos da armadura de Deus, o original grego traz revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda. Para vencer essa batalha, eu preciso estar totalmente revestido de tudo aquilo que Deus coloca à minha disposição. Eu preciso estar totalmente revestido de todas as armas de Cristo. Pega comigo Romanos 13, 14, rapidinho, para a gente compreender que armadura é essa que eu preciso, da qual eu preciso me revestir. Romanos 13, 14. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não atendais aos desejos e paixões da vida carnal. Qual é a arma então? Qual é a armadura que nós precisamos nos revestir? Vai dizer São Paulo, do próprio Cristo. Qual que é toda a armadura de Deus? A armadura que Deus coloca à disposição da igreja é a própria vida de Cristo. Ele é a nossa armadura. Ele é a nossa armadura. É nos revestirmos dele.
Se Ele é a nossa bandeira e Ele vai à frente, quando Ele se levanta, os inimigos se dispersam. Quando eu me revisto dEle, os inimigos também se dispersarão. Certa vez, teve um testemunho de uma mulher que morava numa comunidade muito perigosa de uma grande cidade do Brasil. E todas as pessoas que passavam naquele determinado horário, era roubado, enfim, acontecia alguma coisa naquela comunidade na qual ela morava. Só que ela precisava ir para os encontros do grupo de oração dela toda semana. E todas as vezes antes de sair de casa, ela dizia: Jesus, revista-me com o teu sangue redentor. E ela passava. Todo mundo que passava era roubado, enfim, acontecia alguma coisa. Ela passava e voltava tranquilamente. Até que um dia, aconteceu alguma coisa na comunidade e perguntaram por que aquela senhora, ninguém nunca tinha feito nada com ela, e ela passava toda semana, por que ninguém tinha coragem de mexer com ela? E um dos bandidos, traficantes, enfim, quem ficava ali na comunidade, dizia: é porque nós temos medo dela. Mas medo por quê? Porque ela é uma senhora meio estranha. Todas as vezes que ela passa aqui na comunidade, ela passa toda manchada de sangue. E aquele sangue que está sobre ela causa terror em nós. Ela parece um fantasma, porque ela está toda banhada de sangue. Porque ela dizia: Jesus, revista-me com o teu sangue redentor. Revestirmos de Cristo. A nossa arma está no sangue de Jesus. Nós nos revestirmos do Senhor. Toda oração de libertação começa a gente pedindo que o sangue de Jesus esteja sobre nós, perdoando os nossos pecados, nos guardando de todo o mal, nos protegendo a nós, a nossa casa, a nossa família e aqueles que nós amamos. Os bens daqueles que nós amamos, que nós estejamos debaixo do sangue de Jesus. Então Paulo vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E essa armadura de Deus nós já compreendemos, ela é uma pessoa. Essa armadura é o próprio Cristo Jesus. Então diga comigo: a minha armadura é Jesus. A minha armadura é uma pessoa, é Jesus. Agora veja comigo o versículo 12. Não, volta comigo no 11 que não terminei. Olha: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Se você tem uma caneta, circula a palavrinha cilada, faz uma setinha e coloca o significado disso. Aqui no grego poderia ter sido traduzido por astúcia. Astúcia, enganação, habilidade e trapaça. Então quais são as ciladas do diabo? Enganação, mentiras e trapaças. Ele consegue nos enganar. Então, para que possamos afrontar, para que possamos resistir às ciladas. E o interessante é que o grego, aqui no português, foi traduzido assim, olha, o versículo 11, finalzinho: para que possais resistir às ciladas. Poderia ter sido traduzido assim também: para que permaneceis de pé diante das ciladas, dos enganos do tentador. Uma vez, quando eu era adolescente, essas brincadeiras de adolescente, um pouco sem noção das coisas, eu vim correndo numa praça pública, correndo, os amigos correndo junto, e um deles colocou o pé assim, eu estava correndo, ele bateu o pé dele num pé meu, esse pé bateu no outro pé, e eu fui direto para o chão, com a cara no chão, naquelas pedras. Brincadeira de criança e adolescente, correndo, o outro vem, encosta no seu pé e você cai. É essa maneira que ele faz. A maneira de enganar, a trapaça dele, a mentira dele, é nos fazer cair e nos machucar. Ele veio para, João 10:10, roubar, matar e levar à perdição. Então a primeira coisa que ele quer nos fazer é cair. E quando nós caímos, a gente se machuca.
E ele consegue nos enganar, ele consegue trapacear, ele é o astuto desde o início. A Bíblia vai dizer que a serpente era o animal mais astuto, vai dizer o livro do Gênesis. Então, para que permaneçamos de pé, não caiamos diante das armadilhas e das ciladas do tentador. Pois a nossa luta, versículo 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Às vezes, amados, você que é casado, está tudo muito bem, tudo, vocês estão vivendo um tempo muito bom, vocês conversam, as coisas caminham, dialogam, tem alguns desentendimentos, mas consegue resolver, e do nada, uma palavra mal empregada, vira uma guerra dentro de casa, do nada, está tudo caminhando bem, de repente, do nada, e a guerra piora, sabe por quê? Porque aí começa um a atacar o outro, como se o outro fosse o seu próprio inimigo. São Paulo vai dizer, nós não estamos lutando uns contra os outros. Enquanto nós lutarmos um contra os outros, nós vamos perder a batalha, porque a gente vai se machucar. Quando eu luto contra o meu irmão, eu estou enfraquecendo o meu irmão no combate que ele deveria estar lutando. Eu estou tornando o outro mais fraco no combate espiritual que ele deveria estar lutando. Porque eu estou ferindo o outro. E eu estou usando as armas erradas, eu estou usando palavras erradas, gestos errados, eu estou me deixando conduzir pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, e vai virando uma confusão, e tudo termina em confusão. São Paulo está dizendo, enquanto na igreja ficarmos combatendo uns aos outros, enquanto na igreja estivermos lutando uns contra os outros, a evangelização não avança, porque a gente atrasa a evangelização do outro. Pode ser que a sua maneira de evangelizar não seja a minha, pode ser que eu não me identifique com a sua maneira de evangelizar, mas eu não tenho o direito de lutar contra a sua evangelização. Senão nós vamos estar lutando uns contra os outros, e São Paulo vai dizer para a igreja, o nosso combate não é contra homens, o nosso combate não é contra os irmãos, o nosso combate é contra aquele que está usando das pessoas. O nosso combate é contra aquele que está por detrás das coisas. E muitas vezes ele vai usar de pessoas que nós mais amamos, de pessoas que convivem conosco, de pessoas que moram dentro da nossa casa, para nos humilhar, nos colocar para baixo, com palavras negativas, com maldições. Vai usar de situações. Então nós precisamos, por exemplo, num casamento, começou uma guerra, a mulher virtuosa e o homem de Deus sabe a hora certa. Começa na intercessão, começa orando um pelo outro, até chegar na hora certa de dialogar e de conversar, porque nós não estamos lutando uns contra os outros, nós estamos lutando, precisamos lutar com as armas certas, as armas de Deus, para lutar contra a pessoa certa que está por detrás daquela situação. São Paulo, eu repito, vai dizer Paulo, pois a nossa luta, diga comigo, a minha luta, não é contra o sangue e a carne. Diga para quem está do seu lado, a minha luta não é contra você. E não pode ser contra você. A minha luta é contra o outro, que quer nos enganar, que quer trapacear, que quer nos fazer perder todas as promessas de Deus. Então Paulo vai dizer, olha, se a luta não é contra homens de carne, as armas não são humanas e nem desse mundo. Se a nossa luta não é contra homens, as nossas armas também não são desse mundo. Sou eu que luto, é o homem que luta. Mas a minha luta não é contra a carne. Tinha um soldado, pega comigo rapidinho, 2 Reis 5. Eu estava orando e o Senhor me disse, nesse combate nós precisamos estar inteiros para não perdermos o combate. Então é preciso, o Senhor me trazia a lembrança de um soldado, de um chefe do exército sírio, chamado Naamã. Então pega comigo 2 Reis 5.
eu falei com o Senhor, eu não estou entendendo o que tem a ver Naamã com o combate espiritual, mas o Senhor me disse, só obedeça. Tá bom. Então vamos lá, né? A palavra de Deus vai dizer assim, olha, capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, chefe do exército do rei Arã, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedera a vitória aos arameus. Mas esse homem valente, guerreiro, era leproso. Esse homem valente, guerreiro, era leproso. O que significa isso? O Senhor me dizia que ele tinha toda a armadura, mas por debaixo da armadura havia um homem doente. Havia um homem enfraquecido. Havia um homem leproso, insensível, porque o primeiro sintoma aí da lepra é a insensibilidade. A palavra lepra, ou leproso no hebraico se diz tsaraat, que vem de desgraça, de vergonha. Ou seja, a pessoa estava com toda a armadura, mas o lutador estava enfraquecido, leproso, desfigurado, se escondendo debaixo das armaduras. Era um valente guerreiro, mas estava doente. Era preciso que fosse curado primeiro, para colocar novamente as armaduras. A armadura de Deus não é para cobrir a nossa doença. A armadura de Deus é para homens e mulheres que se deixam tocar por Deus, homens inteiros, mulheres inteiras, não fragmentados por dores e feridas, mesmo com as dores do dia a dia, mas homens que querem estar inteiros diante de Deus. E não fragmentados, esfolados, machucados por uma vida completamente descomprometida com Deus. O descomprometimento com Deus nos desfigura como uma lepra. O comprometimento com Deus vai nos transfigurando. Então não adianta colocarmos uma armadura por cima. Somos valentes guerreiros, armados, cheios das armas de Deus, mas fracos, impotentes, ao mesmo tempo. Fraqueza que eu digo, não a fraqueza a nossa própria fraqueza, porque é na nossa fraqueza que Deus revela a sua força, mas eu digo uma fraqueza causada pelas próprias escolhas erradas, leprosos. A armadura chega a colar na própria pele machucada, no corpo machucado pela lepra. O Senhor dizia, são valentes guerreiros, mas estão perdendo a guerra porque não estão inteiros. No meio da guerra estão sentindo dores porque o corpo está completamente machucado. Não estão transfigurados, foram desfigurados por uma vida descomprometida comigo. Por isso que precisamos de quê? Da força do alto. É o Espírito Santo que nos leva a uma experiência profunda com Deus e, consequentemente, nós podemos colocar as armas que o Senhor escolheu para nós, as armas que Deus quer dar para nós. Então, diga comigo, eu preciso, como Naamã, passar pelas águas de Deus, quantas vezes for preciso, para que eu esteja inteiro no combate, para que eu não seja um leproso no meio dos soldados, precisando de cuidados, mas que eu seja realmente um valente guerreiro, armado por Deus, com a armadura de Deus, fortalecido por Deus. A palavra de Deus continua assim: por isso protegei-vos, versículo 13 de Efésios 6, por isso protegei-vos com a armadura de Deus. Essa palavrinha aqui já é outra no seu original. Aqui significa armamento completo, no aspecto ofensivo e defensivo. Então, por isso protegei-vos do armamento completo.
Eu preciso saber a hora de me defender, eu preciso saber a hora de estar na defensiva e eu preciso saber a hora de estar na ofensiva. Eu preciso saber a hora de avançar e eu preciso saber a hora de recuar e me defender. Essa é a armadura de Deus, a armadura completa. Eu preciso estar com tudo aquilo que Deus quer me dar, mas eu preciso estar completo como um homem completo e não como um leproso. Eu preciso estar com o armamento completo. O 13 e o 14 continua: a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continuais firmes. Não vai dar para explicar todos os outros versículos, mas eu vou lê-los para que a palavra de Deus penetre em nós. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, cingidos. A palavra cingido vem do grego ajustado. O que é estar cingido da verdade? Os soldados romanos, eles colocavam tipo uma saia de couro com placas de metal, cingiam os órgãos vitais, os órgãos da fecundidade. Essa saia protegia até os joelhos, porque os órgãos vitais, os rins, as entranhas eram protegidos por isso. Era uma proteção, cingidos. A palavra vem de ajustado, significa que o soldado precisava estar ajustado com a vontade do general do exército. Ele precisava ajustar a sua vida ao comando do general. Cingir-se da verdade significa estar ajustado com a verdade de Cristo, estar ajustado com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Estar inteiramente, todos os meus órgãos vitais, toda a minha fecundidade na batalha precisa estar ajustado a Cristo, precisa rezar a vontade de Deus, ajustados a Ele. E a palavra continua: os pés calçados com zelo, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça. A couraça também de couro, mas era aqui no peito, para defender os pulmões e defender o coração, e defender dos ataques de perto, não dos de longe. Esse era a couraça, defendia dos ataques de perto. E quantos ataques nós temos de perto? De gente da nossa casa, da nossa família, de pessoas que convivem conosco. Precisamos estar com a couraça da vontade de Deus, da verdade e da justiça em nós, e os pés firmes. Os soldados usavam as botas de couro para proteger de picada de escorpião, de pedra e de cobras. Mas no solado da bota haviam pregos, para que quando eles lutassem no deserto, os pregos fizessem com que eles permanecessem firmes e não caíssem. Num golpe muito forte, os pregos ajudavam a permanecer, cambaleavam, mas não caíam. Então quais são esses pregos? O zelo pela evangelização, o desejo de salvar almas. É isso que vai nos tornando firmes. Essas são as armas que o Senhor está nos confiando pela força do seu Espírito. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. E enfim, ponde na cabeça, nos pensamentos, o capacete da salvação, e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Levanta a sua espada aí. Onde está a sua espada? Tem poucos espadados. Onde está a sua Bíblia? Onde está a sua Bíblia? No celular? Então levanta o celular. Aqui está a espada do Espírito, não o livro, mas a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Diga comigo: eu só vou para a luta, eu só vou para a batalha, eu só vou para a guerra, porque eu tenho certeza da vitória. O meu Deus me espera no campo de batalha, e a vitória é certa. Então vai ficando de pé, combatentes, vai ficando de pé, soldados. Levante as suas mãos. Nós já estamos armados de toda a armadura de Deus, ela está sobre nós, cingidos com a verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, os pés firmes no zelo do anúncio do Evangelho. E agora nós podemos combater. Com seus braços erguidos, vamos orar. Nós não queremos ficar aqui como animadores de palco, não. Reze agora, é a sua hora de rezar, de combater os combates de Deus. Combata pela sua casa, pela sua família. Ora,
Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Levanta seu braço e